Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 12. Muito bem, como objeto de conhecimento, trataremos da textualização e da progressão temática. Detalhamento, marcas linguísticas, mecanismos de paráfrase, coesão e coerência e progressão temática, ok? Então, vamos à nossa aula. Muito bem, então a nossa aula já começa aqui nesse cenário todo, característico aqui da nossa região, com os pássaros aqui pelos cenários, muitas árvores, para falar para vocês de um conteúdo, sobre esse ambiente que nós estamos, e é um texto de divulgação científica. Eu trago para vocês um texto de divulgação científica para nós começarmos a perceber, essa progressão temática que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, vamos ao texto. Aves que semeiam. Você é dessas pessoas que adoram observar aves? Dessas que se impressionam com as cores das penas, que se desafiam a identificar os cantos, que podem passar um bom tempo apreciando a construção de um ninho? Pois você está no texto certo para se encantar ainda mais. Algumas aves têm a capacidade de semear, sabia? Vamos descobrir quem são elas e como ajudam a fazer brotar novas plantas. Atenção, leitor! Atenção, leitora! Este texto começa com uma grande revelação. Plantas não andam. Tudo bem, pode rir. Isso não é uma revelação, é algo óbvio, certo? Mas então, como se explica o fato de uma plantinha deste lado do quintal, de repente, aparecer do outro lado? Ah, plantas não andam, mas de alguma forma elas se deslocam, concorda? As grandes responsáveis pelo deslocamento das plantas são as sementes. Elas podem ser transportadas e encontrar outros locais com boas condições para germinar e dar origem a novas plantas. Mas como acontece esse transporte, hein? Algumas sementes podem ser levadas de um lugar para outro com a ajuda do vento, como é o caso do dente de leão. Outras são transportadas pela água, como o coco. Lembra que nos desenhos animados há sempre coqueiros em ilhas isoladas? Pois é, eles chegaram lá porque suas sementes foram carregadas pela água do mar. Já nas florestas predominam espécies de plantas que contam com a ajuda dos animais. Ufa! Finalmente, estamos chegando perto do título desse texto. Somente os animais que se alimentam de frutos podem transportar sementes de um lado para o outro. Por quê? Ora, porque todo mundo, depois de comer, faz cocô. E nas fezes dos animais estão as sementes dos frutos que lhes serviram de alimentação. Espalhadas pelo solo, essas sementes podem germinar e dar origem a novas plantas. Aves, as mais. Os frutos estão no cardápio de diferentes grupos de animais, mamíferos, aves, peixes, répteis e até de formigas. Mas as aves se destacam porque representam um dos grupos mais numerosos e diversificados de animais frugívoros, que é como são conhecidos os animais que gostam de comer frutos. Tucanos, jacus e mutuns estão entre as maiores aves frugívoras das nossas florestas. Para encontrar os frutos, elas contam com uma excelente visão e uma boa memória. Mesmo assim, pode não ser uma tarefa simples. Mas para facilitar a dispersão de suas sementes, as plantas desenvolveram uma estratégia: produzir frutos com cores chamativas, amarelo, laranja, vermelho e etc. Essas cores, além de contrastarem com o verde das folhas,
também indicam que os frutos estão maduros, prontos para serem comidos. É como se as plantas dissessem: oi, venham provar meus frutos e espalhar as minhas sementes. Muito bem, nós estamos diante de um texto de divulgação científica, né? Vocês então aí tiveram a informação de como que acontece, né, aí o surgimento de novas plantas, como que elas se deslocam de um lugar para o outro. E esse deslocamento acontece aí a partir, né, das fezes das aves, né? Em específico, o texto está tratando das fezes dos animais das aves que levam essas sementes. Pronto, professor, agora a aula de português virou de biologia. Não, calma, não é biologia, não é ciências, mas nós precisamos desse texto, nós precisamos conversar, né? As disciplinas, elas conversam. Nós precisamos desse texto para o tema da nossa aula de língua portuguesa. Então, nós estamos falando de um texto de divulgação científico. É um texto científico? Necessariamente não, né? Porque nós temos outras características, mas é um texto de divulgação científica. A partir desse texto, vocês, então, né, conheceram um pouquinho mais da ciência. Vamos dar uma olhadinha, então, no texto de divulgação científica? Muito bem. Os textos de divulgação científica são utilizados para compartilhar informações. Atenção, os textos de divulgação científica, eles compartilham informações, pesquisas e outros dados de cunho científico, mas com uma linguagem explicativa, didática e, por isso, mais superficial e abrangente, distinguindo-se, portanto, da linguagem especializada do texto científico, certo? As primeiras características desse texto, né, desses textos, são a abordagem temática de assuntos científicos e o uso de uma linguagem acessível, certo? Então vejamos, um texto científico, se nós fôssemos falar, né? Vocês fossem ler aí um texto científico sobre esse tema que nós tratamos aí, né? No caso de como que as plantas, as sementes se transportam. Seria uma linguagem totalmente diferente do que nós vimos no texto agora, né? Teria ali os nomes científicos, teriam dados, textos científicos, né? A pesquisa em si traria dados ali para esse texto científico. Nós vimos um texto de divulgação científica. É como se alguém pegasse uma leitura de um texto científico, né? Fizesse uma leitura e colocasse numa linguagem mais acessível, né? Para a massa, então, entender aí, para todos entenderem o que aquele texto quer dizer. Muitas vezes a gente pega um texto, né? Principalmente vocês aí que estão no 7º ano, pegam um texto, fazem uma leitura, professor, eu não entendi nada, porque tem um monte de termos que eu não sei, que eu não conheço, palavras que eu não conheço. Geralmente são textos aí de cunho científico, mas o texto de divulgação científica, ele tem esse propósito, né? Utiliza aí, então, termos mais acessíveis, uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais direta, para vocês entenderem melhor, então, né, o que o texto quer trazer, né, a informação que o texto quer passar. Vamos continuar. Para cumprir esse objetivo, então, os textos eles precisam evitar alguns comportamentos linguísticos, como o uso de termos especializados ou explicações teóricas com linguagem técnica, no caso do texto de divulgação científica, tá? É aconselhável que esses conteúdos sejam, de certa forma, traduzidos para uma comunicação mais simples, objetiva e acessível. O propósito é compartilhar a um grande número de a um grande e diverso público um conteúdo importante que está restrito aos ambientes sujeitos a inseridos na área, né? Então deixa aí de ser somente para pessoas específicas daquela área e passa a atingir um maior número de grupos aí, né? Do público que vai ter entendimento, então, para aquele texto ali que está sendo, né, colocado como divulgação científica. Vamos continuar. Apesar dessa forte necessidade de acessibilizar, né, as informações, de dar acessibilidade a essas informações, os textos de divulgação científica necessitam de embasamento teórico. Por isso,
comumente apresentam teorias e conceitos teóricos acompanhados de explicação sempre necessários, tá bom? Então, são as características aí do texto de divulgação científica, e a partir disso, a partir desses textos de divulgação científica, nós vamos ver como que acontece, então, aí, né, essa sequência, essa progressão temática dentro desses textos. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Nós temos a progressão temática sendo textual ou temática, tá? A progressão textual, ela é ligada aí aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto. Isso mesmo. Eu tenho uma progressão textual, né? Esse texto ele vai progredindo aí, e essa progressão ela acontece com esses recursos linguísticos que eu botei aí de articulação das informações do texto. A temática não. A progressão temática ela é aliada ao assunto, tá? A capacidade de sequenciar ideias amarradas a uma mesma rede de sentidos. Então, na temática, eu vou ter aí uma sequência, né, a capacidade de sequenciar as minhas ideias dentro, né, de um mesmo tema, mesmo de uma rede de sentidos. Eu não posso começar falando de macarrão e terminar falando de oficina mecânica, né? Não faz sentido. Meu texto ele precisa iniciar e terminar dentro de uma sequência temática, uma sequência do assunto, né? Sequenciar as minhas ideias ali, fazendo com que elas tenham sentido, certo? Vamos lá. Na progressão temática, né? Vamos observar bem que nessa progressão de tema, o assunto do texto são as aves que nós acabamos de ver, tá? São as aves que semeiam. Como acontece, exemplos, características de algumas aves. Então vejam que nós temos aí uma sequência, né? Uma progressão temática. Esse assunto ele vai progredindo. E como que eu faço isso? Eu coloco, né, que as aves que semeiam, como que acontece? Eu trago exemplos, características e até algumas aves também para dar sequência a essa progressão temática, né? Então, a progressão temática no texto se dá pela inserção de quê? De novas informações que fazem com que o tema seja desenvolvido nele. Como os articuladores sequenciais, que são mecanismos de coesão, como as conjunções, utilizados para garantir a articulação entre as partes do texto e para estabelecer relações entre as informações. Então, como é, professor, que acontece essa progressão temática? Como é que eu coloco ali os exemplos, as características para ter uma progressão temática? Eu utilizo, então, esses articuladores sequenciais. Isso mesmo, que são mecanismos de coesão, né? Por exemplo, as conjunções. Nós vamos utilizá-las, então, para ter essa garantia aí da articulação entre as partes do texto, para ter, então, uma relação entre as informações. Vamos lá. Há articuladores responsáveis pela sequenciação textual e referencial do texto. Fatores que, se não forem bem empregados, comprometem a coesão e coerências textuais, tá? Então, eu tenho alguns articuladores que vão ser responsáveis por essa sequência no texto e referencial, fazendo referência, né, a termos anteriores. Então, esses fatores, se eles não forem bem empregados, eles vão comprometer a coesão e coerência. Se eu não colocar direitinho, eu posso estar querendo me referir a uma palavra e aí eu me refiro a outra, né? Sem querer, querendo. Vamos a um exemplo? Muito bem. Nós temos, então, aqui um exemplo. Nós temos um exemplo, então, pegando lá do nosso texto que nós vimos no início da aula, sobre essa questão, tá? Então, algumas sementes podem ser levadas de um lado para o outro com a ajuda do vento, como é o caso do dente de leão. Outras transportadas pela água, como o coco. Lembra que nos desenhos animados há sempre coqueiros em ilhas isoladas? Pois é, eles chegam lá por suas sementes que foram carregadas pela água do mar, tá? Então veja que nós iniciamos, né, o nosso texto
dizendo aqui, ó, algumas sementes podem ser levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, ok? Uma informação. E aí eu trago um exemplo, né? Como é o caso do dente de leão. Como é o caso do dente de leão, tá? Outras são transportadas pela água, como o coco. Então vejam que está seguindo uma sequência. Primeiro eu comecei falando das sementes que são levadas de um lugar para o outro pelo vento. Vou até circular aqui em vermelho para vocês. Pelo vento. E agora são outras que são transportadas pela água. Vou colocar em amarelo aqui, que é o caso do coco, né? Então, umas são transportadas pelo vento, como é o caso do dente de leão, outras pela água, como é o caso do coco. E aí ele vai exemplificar essa história do coco. Lembram dos desenhos animados, que há sempre coqueiros em ilhas isoladas? Pois é, eles chegaram lá porque suas sementes foram carregadas pela água do mar, tá? Então, vou reforçar aqui para vocês o caso da água, né? Ó, vou colocar pronto, de verde, né? Para melhorar aí a visualização, tá? Aqui o coco também. Então, temos essa identificação aqui, ó, a água do coco. Que aí ele vai exemplificar, né, a questão do coco chegar às ilhas através dos desenhos animados, né? Que aí foram carregadas pela água do mar. Vejam que nós temos uma progressão de tema. Eu falei das sementes que são levadas pelo vento, pela água e trouxe um exemplo para vocês sobre isso. Vejam que vai tendo aí, então, uma sequência, né, dentro. Continuando. Já nas florestas predominam espécies de plantas que contam com a ajuda de animais. Ufa! Finalmente estamos chegando perto do título desse texto. Ufa, finalmente estamos chegando perto do título desse texto, né? Essa outra parte aqui, ele está trazendo, né? Vou colocar aqui até em azul. O que ele traz aqui para a gente, né? Ele vai dar continuidade a esse texto, agora falando das florestas, né? Nas florestas predominam espécies de plantas que contam com ajudas de animais, até aqui, né? Ele já vai começar falando aí da floresta no sentido geral. E aí continua, né, que nós estamos quase chegando então ao que o texto, né, a ideia do texto original. Muito bem. Muito bem. Somente os animais que se alimentam de frutos podem transportar sementes de um local para o outro. Por quê? Ora, porque todo mundo depois de comer faz cocô, né? Então, quando ele vai dizer aqui, ó, somente os animais que se alimentam de frutos podem transportar sementes de um local para o outro, ele já começa a introduzir, né? Já começa a introduzir aí o que o título do texto traz. Então, as sementes se transportam de um lugar para o outro, e aí ele coloca, né? Ora, porque ora vai explicar porque todo mundo faz cocô, né? E aí, nas fezes dos animais estão as sementes dos frutos que lhes serviram de alimentação. Então veja que eu tenho uma sequência. Ele continua falando da floresta, falou lá, né, das sementes que vão pelo vento, das sementes que vão pela água, trouxe a exemplificação, e aí chegou nas florestas, né, com os animais, fez essa introdução para poder chegar então ao que o texto realmente quer tratar. Falar sobre alimentação, ó, alimentam, né, de frutos, e aí ele fala dos animais que fazem esse transporte de um local para o outro, porque, né, ali no caso a semente ela sai no cocô, né, e nas fezes dos animais estão as sementes dos frutos que lhes serviram de alimentação. Espalhadas pelo solo, essas sementes podem germinar e dar origem a novas plantas. Então, chegamos, né, ao objetivo do texto. E aí ele vai continuar falando lá, né, das aves, como é que elas vão surgir, tá bom? Muito bem. Diante disso, dessa sequência temática,
nós temos as marcas linguísticas, né? Exatamente. O que seriam essas marcas linguísticas dentro desse texto, nesse processo de progressão temática, professor? As marcas linguísticas são termos, palavras ou expressões que fazem parte dos enunciados, né? Textos indicados. Então, esses termos, essas palavras, essas expressões que vão estar ali dentro das frases, né? Que vão estar ali dentro das orações, são indicadas pela pessoa, né, que pode ser, que são aí o locutor e o interlocutor, quem está lendo, no caso o texto, quem está aparecendo ali no texto, e o tipo de linguagem, que é formal ou informal, né? Ela vai aparecer de uma certa forma. Ali no texto a gente consegue fazer essa identificação se ela é formal ou informal. Essas marcas linguísticas são muito importantes para a gente poder introduzir, então, aí, né, fazendo a leitura, perceber, né, o interlocutor, perceber essa progressão temática, essa sequenciação que nós temos aí dentro do nosso texto, né? As marcas linguísticas, elas servem, então, para isso. Nós vamos ver um exemplo agora, bem prático, né? Vou trazer um exemplo para vocês aqui, bem prático, para a gente entender melhor. Olha só, dentro das marcas linguísticas. Vamos lá. As marcas linguísticas em si, né, elas são termos aí, são termos, são palavras que fazem parte desses enunciados e que, obviamente, fazem parte da língua, tá? Um exemplo que eu trago para vocês, tá? Acompanhem comigo. Este vai ser o meu próximo empreendimento. Empreendimento. Dois pontos, abre aspas, sombra e água fresca. Muito bem, esse aqui é o nosso exemplo. Opa, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Água fresca, né? Água fresca. De novo, professor. Vamos lá, sombra e água fresca. Fresca, muito bem, fecha aspas. Aqui nesse exemplo, né, nesse enunciado que nós temos aqui, nós temos muitas marcas, e não somente pelas palavras, como também pelas pontuações, que são marcas linguísticas. Por exemplo, este vai ser meu próximo empreendimento. Até aqui, né, não só pelas palavras, você poderia esperar aí um empreendimento de uma loja, né, de algo que viria como realmente empreendimento. Só que não, ele surpreende aqui dizendo que esse empreendimento vai ser sombra e água fresca. O que nós entendemos disso? Não é que o empreendimento dele vai ser ficar de boa, né? Vai ficar relax ali, só na sombra, na água fresca, tomando a sua aguinha de coco. Nós podemos inferir. Então, quando a gente diz que essas marcas linguísticas são importantes para a gente ter essa interpretação e entender essa progressão temática também, é diante desse exemplo que eu trago para vocês. Não somente as palavras, né? Como todas as pontuações e marcas linguísticas. Então, essas aspas aqui, né? O nosso dois pontos, dois pontos, ele vai trazer uma explicação, que vai ser o próximo empreendimento dele. Só que está entre aspas, né? Porque não necessariamente seria um empreendimento. Então, a gente já entende que vai ter uma dupla interpretação. Essas aspas aí, sombra e água fresca. Eu tenho outra interpretação sobre isso aqui. Certo, pessoal? Entendido essa parte das marcas linguísticas? Muito bem, temos outro exemplo então ainda, né, pegando ali o nosso texto, para a gente entender essa sequenciação também, tá? Atenção leitor, este texto começa com uma grande revelação.
Plantas não andam. Tudo bem, pode rir. Isso não é uma revelação, é algo óbvio, certo? Mas então, como se explica o fato de uma plantinha deste lado do quintal de repente aparecer do outro lado? Ah, plantas não andam, mas de alguma forma elas se deslocam, concorda? Então nós temos uma sequência aí do texto, certo? Muito bem, então a própria pontuação das marcas linguísticas, elas trazem essa conversação. Então olha só, atenção, atenção leitora, a própria atenção com o nosso sinal, o ponto de exclamação, ele chama a atenção do leitor, né? Atenção, atenção leitora. Este texto começa com uma grande revelação, ou seja, a própria linguagem traz aí. Que revelação é essa? Plantas não andam, né? Temos outra exclamação aqui. Tudo bem, pode rir, reticências. Isso não é uma revelação, é algo óbvio, certo? Sinal de pontuação. Mas, então, como se explica o fato de uma plantinha? Aí, ele joga para o leitor, né? Nós temos essas marcas linguísticas aí para ter essa sequenciação também. Então, ó, ele joga para o leitor. Mas, então, como se explica o fato de uma plantinha, né, do lado do quintal e para o outro, né? Ah, ó, esse jogo de pontuação, de palavras, de interação com o leitor, faz toda a diferença na interpretação e também na questão da progressão temática, né? No sentido, no caso, do texto, né? No caso das plantas. E aí isso, gente, faz parte da nossa coesão e coerência, tá? Da nossa coesão e coerência. Para um texto ser eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial fazer sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso para a mensagem fluir de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, a coesão e a coerência está nesse sentido aí, tá? Nós precisamos ter um texto eficaz, né, para ter esse entendimento da mensagem. E a coesão, nós tem que ter uma sequência, e a coerência também. Você precisa entender o que está sendo colocado ali no texto. Vamos continuar. A coesão é resultado, né, a coesão textual é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a organização e pode ocorrer por meio de palavras chamadas de conectivo, né, que são os conectivos ali, as conjunções que a ligam. E a coerência textual é a relação lógica das ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas aí não são concluídas, é um texto incoerente. E a incoerência compromete o quê? A clareza do discurso, né? E a fluência e a eficácia da leitura. Olha só um exemplo que nós temos, então, de coesão e coerência textual. Tucanos, jacus e mutuns estão entre as maiores aves frugívoras das nossas florestas. Para encontrar os frutos, elas contam com uma excelente visão e uma boa memória. Mesmo assim, podem não ter uma tarefa simples. Então vejam que nós temos uma coesão. Ele vai falar dessas árvores, né? Que são as árvores ali que comem frutos. Pode voltar a cartela, por favor? Que são as árvores que comem frutos, né? E que para encontrar esses frutos, elas vão ter uma excelente visão. Então vejam que nós temos uma sequência, nós temos uma coesão e uma coerência dentro desse texto. Continuando. Mas para facilitar a dispersão de suas sementes, as plantas desenvolveram uma estratégia: produzir frutos em cores chamativas, amarelo, laranja, vermelho. Essas cores, além de contrastarem com o verde das folhas, também indicam que os frutos estão maduros, prontos para serem comidos. É como se as plantas dissessem: oi, venham provar dos meus frutos e espalhar as minhas sementes. Então vejam aí que nós temos, né, alguns termos que fazem essa ligação, né, que dão essa coesão e essa coerência. Por exemplo, para, né, um conectivo de finalidade que aparece no texto. O mesmo assim, um conectivo de semelhança, né? Vejam que esses conectivos eles nos ajudam a ter sequência, né, do nosso texto. O mas,
que está na tela aí para vocês, é um conectivo de oposição. Além, um conectivo de lugar, proximidade ou distância. O também, que é conectivo de adição. Então, esses elementos, esses conectivos, eles mostram a lógica do texto e trazem essa ligação entre os pontos através dos termos, tá bom? Então, coesão e coerência do texto, basicamente é isso que eu trago para vocês, tá bom, pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, um pouquinho, né, a mais de informação aí, mas espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco melhor sobre a questão dos textos de divulgação científica, né, sobre as progressões temáticas, e nós precisamos aí da coesão e coerência para ter essa progressão temática, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.